humano, ó Pai, mas também aquele, Senhor, que, ó Pai amado, não teve alma, mas trouxe o coração, ó Pai, trouxe, ó Pai amado, Senhor amado, o seu corpo, ó Pai, a sua mente cativa a Ti, Senhor, para Te adorar e glorificar a Ti. Pai, abra nossas mentes, Senhor, nos ouvidos, fala conosco através do pastor Mano Melo, ó Pai. Senhor, abra nosso coração, Pai. Senhor, aprender mais um pouquinho, Senhor, da Tua palavra, com desejo, com gozo, Pai. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, por favor, fiquem de pé. Nós estamos falando sobre uma série de desafios da igreja do século XXI. Alguns temas já foram pregados. Nós iniciamos na última quinta. Foi quinta? Foi a última. Hoje eu estava barbudo, né? E alguém perguntou para mim: você não está indo na igreja, né, pastor? Você está todo barbudo? Eu falei: tem uns dias que eu não vou. Ele pode. Hoje eu cheguei mais cedo. Eu acho que tinha uns 10 pessoal, passa para cá, quase colocando a cara toda lá. Nós iniciamos na última quinta, meus irmãos, nessa série dos desafios da igreja do século XXI, da perseverança. Eu gostaria de ler novamente o texto que nós estamos embasados. Vou fazer de forma muito superficial aquilo que nós abordamos, porque senão novamente não vou conseguir concluir, né? Eu quero concluir hoje a perseverança, né? Eu consegui, acho que, falar sobre tem mais 3 tópicos, e para nós entendermos um pouquinho sobre perseverança. Esse também é um desafio do século XXI, uma igreja que persevera, né? Se nós já falamos aqui de tema, de um desafio da igreja de preparar a próxima geração, já ouvimos também sobre o desafio de continuarmos nessa labuta de orar. Já foi falado também sobre o desafio no sentido de ser luz nessa época, eu mesmo ministrei, e nós estamos falando desde quinta passada o desafio da perseverança. E quando eu vejo isso, irmãos, eu vejo que esse título, na verdade, como alguém às vezes fala comigo no término do culto de ensino: pastor, você devia pregar isso no domingo, né? Muitas pessoas, na verdade, precisam ouvir isso aqui que nós vamos ouvir nesta noite, porque muitas pessoas que começaram, tiveram início de fé, e quando eu falo muitas pessoas, não estou falando de neófitos na fé. A palavra neófito significa novos. Estou falando de pessoas já antigas, pessoas que já têm 5, 10, 15, 20 anos de crente, mas que você vê que, na verdade, o vir à igreja para ele é como se fosse um programa de domingo, né? Que ele só faz uma vez, e se alguém tem que insistir muito para ele vir no domingo, senão, se deixar, ele fica 3, 4 meses. E aí, quando eu penso sobre isso, eu fico imaginando assim: será que essa pessoa teve um encontro realmente com Cristo, entendeu o que é evangelho, entendeu o que é mudança de vida, entendeu o que é comprometimento de ser um crente em Cristo Jesus, né? E quando eu olho para isso aqui, eu vejo que muitas pessoas já deixaram de perseverar. E nós abordamos isso um pouquinho, vamos falar de forma superficial e queremos avançar. Por favor, abra Mateus capítulo 24, verso de número 13, foi aonde nós nos embasamos, e também embasamos em Hebreus 12, do verso 1 ao verso 3, mas vamos ler somente Mateus para a gente avançar. Vamos lá. Mateus capítulo 24, verso de número 13. Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu acho que a maioria da tradução nós estamos sem auxílio do telão. Eu acredito que a maioria das traduções, se não está dessa forma, está dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Pode tomar assento. Eu iniciei, se você
não se recorda, eu iniciei dizendo que todos nós um dia que passamos em uma empresa para trabalhar, ninguém recebeu o salário sem trabalhar. Por exemplo, fez a ficha, passou no departamento pessoal e de repente a pessoa falou para você, olha, pode pegar o seu salário lá, que você nem começou a trabalhar, mas já tem um salário para você. Eu acredito que na maioria das vezes isso não acontece. Se acontecer, pode até ser que aconteça, mas é um caso inédito, caso raro. Geralmente, a recompensa está no fim, a recompensa está após você fazer alguma coisa. E esse texto de Mateus, ele arremete também a respeito disso. Só vai ser salvo quem perseverar até o fim, quem percorrer até o fim, quem não desistir no meio, quem não parar na metade. E isso se arremete à ideia de perseverar, de insistir, né? Eu defini perseverança em uma síntese, em algumas frases que eu abordei na última quinta, que perseverar é permanecer firme quando seria mais fácil desistir. Por exemplo, o mais fácil de fazer às vezes é desistir, mas quando você insiste, quando você permanece, isso arremete a ideia de perseverar, a ideia de continuar, a ideia de insistir mesmo que as coisas estão difíceis, né? Tem pessoa que às vezes não pode receber o não da vida, de repente o caminho mais fácil é desistir, começar. Por isso que eu entendo que às vezes tem muita pessoa que é assim, né? Ele é bom para começar as coisas, mas nunca termina nada que começa. Conhece pessoas assim? Não está cheio de pessoas assim? Pessoas que às vezes iniciam o começo do ano, semana profética, aquele gás todo. Aí vai passando março, o gás vai acabando. Tal. Eu nunca me esqueci, quando eu era adolescente, aqui, rotineiramente, se você é aqui da área, Parque do Carmo tinha uma corrida anual, que você tinha lá uma linha de largada e ganhava um prêmio. Naquela época, você saía ali próximo ali do lago, entrava ali para dentro, subia aquelas montanhas, dava a volta em tudo e chegava aqui. Aí eu saí da disparada, ganhava em primeiro lugar. Passou, acho que não deu 1 quilômetro, já estava com o pau ferido para fora, todo mundo passando, uma criancinha. Eu acho que se tivesse uma tartaruga, tinha me passado também, que eu não aguentei, eu desisti no meio, né? Porque tem muita pessoa que é assim, que às vezes começa com aquele gás todo, vamos. Aí vai perdendo as forças. E na vida cristã também é assim. Tem pessoa que começa com aquela força, com aquele ânimo todo, com aquela coisa toda, com aquela. E às vezes não é uma coisa só. Tudo que ele vai fazer é assim. Aí de repente vai ficando mais difícil, porque às vezes nada, e quando a gente trata da questão espiritual, a gente entende que tem o lado espiritual da coisa, que às vezes não é por força, não é pela nossa vontade, não é do nosso tempo, e às vezes a gente desanima fácil. Mas a ideia e a proposta para nós é que nós temos que perseverar. E isso é um desafio para a igreja nos dias de hoje. Perseverar nesses dias, falar de perseverança nesses dias, parece algo absurdo, né? Eu citava aqui para os irmãos, na última quinta-feira, que nós estamos vivendo em uma época onde a própria igreja, ela está vivendo um imediatismo, ou as coisas tudo na hora, tem que acontecer agora, tem que ser agora, eu tenho que orar e algo tem que acontecer agora. E às vezes a gente entende, quem já tem uma certa maturidade cristã, quem já tem uma certa experiência com as coisas de Deus, tem coisa que, não que Deus não possa fazer, não estou dizendo isso, mas tem coisa que é no tempo dele. Deus não podia responder Daniel no primeiro dia que ele orou? Podia ou não podia? Mas respondeu? Não. Então é no tempo dele. E enquanto ele não responde, o que eu tenho que fazer como seu servo? Perseverar, continuar insistindo. Não é a ideia de Jesus, quando fala de oração lá em Mateus capítulo 7, que eu tenho que bater, e o que mais diz o versículo? Bater, e depois que eu bater, pode aparecer ali. A ideia ali, a repetição ali, é a ideia de alguém que deu a primeira batida e não desiste de
continuar batendo. Amém, meus irmãos? E quando eu continuo batendo, isso quer dizer perseverança. Então, nós vivemos nos dias de hoje o imediatismo. E se nós não tomarmos cuidado, nós passamos também a fazer parte desse grupo de pessoas imediatistas. Né? De que é a coisa rápida, respostas imediatas, resultados instantâneos, né? Soluções rápidas. Não, tem que orar, já tem que acontecer. Ô, irmão, tem coisa que não é assim. Bom seria que fosse. Bom seria que as coisas fossem assim. Mas nós entendemos, eu abordava um estudo que dei aqui também recentemente, tudo às vezes tem coisa na vida, é um processo. Tem um processo a ser passado. Eu conversava esses dias com a minha esposa e ela falava da minha impaciência, né? A minha impaciência. E ela falou assim, eu desconfio que você, eu acho que não espera 9 meses para nascer, não. Só que assim, a ideia de 9 meses é um processo. Né? Como tem outros animais que têm um processo. Né? De meses, de menos tempo. Tem um tempo para amadurecer lá, para crescer. Tem um tempo, é um processo. Então nós entendemos isso, que às vezes no reino, ou nas coisas espirituais, ou nas coisas que envolvem a nossa vida com Deus, nós não podemos ser imediatistas. Não é que Deus não possa fazer, tem respostas na Bíblia que Deus deu na hora, instantânea, porque era necessário. Mas tem coisa que pessoas que experimentaram foram testadas na perseverança. Eu mencionava na última quinta, Abraão, esperar. Meu irmão, 99 anos para receber a promessa do filho da promessa, tem que ter fé. Tem ou não tem? Tem ou não tem? O José, passar o que passou, ser vendido pelos irmãos, acabar no Egito, passar a ser caluniado, parar numa prisão, meu Deus, para depois é um processo. E esses processos não estão no nosso controle. Esses processos estão no controle de Deus. E enquanto Deus não faz, aleluia, a minha fé tem que estar muito bem resolvida em acreditar que eu tenho que perseverar, tenho que continuar insistindo. Amém, meus irmãos? Está perseverando? Está perseverando? Eu mencionei aqui para os irmãos Abacuque, né? Aquele clássico que na última quinta, Abacuque dizendo assim, se ele tardar, eu vou continuar esperando nele. Porque o que há de vir virá. Está lá em Abacuque 2:3, nós citamos isso aqui. A segunda coisa que nós abordamos é essa ideia do imediatismo, né? A terceira coisa que nós falamos na ideia de perseverança, que nós devemos tomar cuidado, perseverar em meio às distrações. E eu dei nome às distrações. Né? As distrações são as coisas que nos cercam. As coisas que às vezes não é pecado, irmãos. É verdade. Nem só pecado que nos separa e que nos afasta do Senhor. Tem muitas coisas que estão muito atreladas à nossa volta, que às vezes pode ser uma distração, para que nós percamos o foco. Eu mencionei o texto também, lá de Hebreus, capítulo 12. Né? Deixamos o embaraço que de tão perto nos assedia, todo pecado que nos embaraça. Ele menciona pecado e embaraço. Então, o embaraço ali não é pecado, tem duas diferenças. A ideia do embaraço são as coisas que, além do pecado, eu possa perder esse foco no Senhor. Então, eu disse aqui na última quinta que nós devemos perseverar, mesmo em meio às distrações. Né? E eu dei nome às distrações. Eu dei nome. Os dias de hoje, as distrações, o que é? Pessoa que gosta muito de entretenimento. Aquelas pessoas que gostam muito de estar envolvidas com coisas seculares, né? Com coisas que interternem, que deixam ou que prendem a sua atenção em coisas que gostam. Né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque às vezes a gente fala e já vem anos falando algumas coisas, e tem pessoas às vezes que tem a gente como meio retrógrado, meio muito ortodoxo em algumas coisas. Né? Por exemplo, tem crente que às vezes ele é uma
pessoa viciada em novela. Ai, é verdade. Se deixar, ele passa a semana toda à frente desenvolvendo uma novela uma atrás da outra. O que é isso? Isso é uma distração. Eu dizia também nesse campo da novela, que eu nem vou abordar, me aprofundar nisso, né? Mas aquela pessoa também que de repente ele passa 2, 3 horas no celular, nas redes sociais. Ele não tem, talvez, a primazia ou interesse de observar um texto da Bíblia, de estabelecer um estudo mais profundo, de querer entender as palavras de uma forma mais profunda, mas ele tem, de repente, essa coragem e essa disposição de ficar 2, 3 horas na frente de uma tela do computador, na frente de uma televisão. Pastor, assistir televisão é pecado? Não é pecado. Mas você passar 3, 4, 5, 6 horas, aí passa a ser um pecado. E aquela pessoa que não consegue dominar, aí eu citei Coríntios dizendo assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. O que ele quer dizer? Que eu posso fazer, mas a partir do instante que me domina, passa a ser um vício. E vício é pecado. A Bíblia diz que os viciados não pegarão o reino do céu. Então o que é isso? Isso é o que eu chamo de distração, né? Outra, a ideia de distração, que eu não sei se eu abordei, né? Mas é aquela pessoa que depende sempre da aprovação dos outros. Ele faz alguma coisa esperando que os outros aprovem. E aí, gostou? Primeiro que tem que gostar é você. Mas é aquela pessoa que depende da aprovação das outras pessoas. O que é isso? É uma distração. É aquela pessoa que vive de forma comparativa, né? E o que a ideia de comparação é muito desses dias, né? Quem tem mais, quem vem mais bonito, quem tem o melhor, quem tem mais condição, quem não tem mais condição. O ser humano tem muito isso. E isso, na verdade, eu chamo isso de distração. Tirar você do foco. O principal não é isso, irmão. Tudo isso, às vezes que nós temos e que possuímos, nós temos que entender que isso é emprestado de Deus para nós, mas isso tudo vai ficar. Ou alguém já viu alguém levar essas coisas que nós temos aqui no caixão? É comum você ir em velório, como dizia para mim um espírita, que a única certeza que temos, que nós levamos, é a mão na barriga. Geralmente o morto está assim, com a mão na barriga. Aí você não dá para levar caixão, não dá para levar dinheiro, não dá para levar conta bancária. Geralmente em alguns velórios que eu tenho presenciado, já estão brigando lá para quem que vai ficar, não, quem que vai ficar com o dinheiro, quem que vai ficar com a conta, né? Um está sacando, eu já vi isso. Geralmente isso que acontece. Então, essa ideia de viver comparado, de comparação, eu chamo isso de distração. Nada disso vai herdar ou nós vamos levar para o reino de Deus. Haja vista que a Bíblia diz assim: carne e sangue não entrará no reino do céu. Então, se carne e sangue não entrará no reino do céu, essas coisas aqui terrenas também não. Ainda que nós usamos, ainda que traz benefícios para nós, mas isso é passageiro, isso é temporário, isso não é duradouro, isso é efêmero. Então, viver de forma comparativa, quem tem mais, quem pode mais, quem consegue mais, quem é o melhor, quem é o pior. Ô irmão, isso o que é? Eu chamo isso de distração. E distração não pode tirar a minha perseverança. Perseverança, como nós cantamos, né? De ser um soldado de Cristo, de ser alguém que consegue levar e manter de pé a bandeira do Evangelho. Então não dá para ficar vivendo de forma comparativa. Eu abordei isso, essa ideia de distração. Outra coisa que eu chamo de distração, irmãos, nos dias de hoje, né? A pessoa, uma busca constante por aquilo que é novo, né? Quem gosta de coisa nova aqui diz aleluia! Aleluia! Tá vendo? Isso está em nós. E essa ideia de gostar de coisa nova, não é que é um pecado, mas tem pessoa que, irmão Francisco, está sempre atrás de coisa nova. Pastor Gileno. Não,
somos aqui como alguns pastores por aí, que eu fiquei sabendo, né? Que quando um membro dele sai da congregação e vai para uma outra sem avisar o pastor, vai para o banco. Aqui nós não temos isso, né? Aqui não prende ninguém, né? Deixa de forma voluntária para as pessoas. Nós procuramos levar as pessoas voltadas para a palavra, né? Não conduzimos ninguém com cabresto na vida. Cada um toma a decisão que achar por bem. Aqui nós às vezes ensinamos o que a Bíblia nos orienta, né? Mas agora tem pessoa que tem uma busca constante por novidade. Ah, meu Deus, eu venho no domingo, todo domingo as irmãs cantam, todo domingo o jovem canta, todo domingo os varão canta, todo domingo o grupo novo canta. E você quer mais o quê, miserável? Glória a Deus que eles cantam, está aqui para cantar. Ah, o que é algo novo? O que é algo novo? E um dia aqui com uma gravata de melancia, uma roupa amarela, um vestido de palhaço, né? Acho que quer essas coisas. É aquela pessoa que todo dia ele quer uma coisa nova. Irmão, nem sempre vai ter coisa nova. Tem coisa que vai ser aquilo e a gente tem que se contentar com aquilo. Por quê? A nossa perseverança não está em todo dia ter coisa nova. Por quê? Porque nós acreditamos na Bíblia. Se Deus fizer, nós continuamos adorando. E se Ele não fizer, nós continuamos adorando. Se Ele curar, glória a Deus, nós continuamos o servir. E se Ele não curar, glória a Deus, continuamos o servir. Se Ele der aquele carro que eu queria, glória a Deus, eu sirvo. E se Ele não der, eu vou servir andando de ônibus. E se eu não tiver condição de andar de ônibus, vou andar de pé. Amém. Amém, irmãos? Essa é a ideia. Mas a busca por distrações, como a busca constante por novidade, gostar de novidade, tem sido um desafio para a igreja de hoje. Tem sido um desafio. E a nossa volta aí, grandes igrejas, né? Muitas atrações, igrejas hoje com modelo de shopping, não sei se vocês têm acompanhado, né? Igreja como shopping, como se fosse uma arena, né? Um monte de atração para as pessoas. Igrejas por aí com um touro mecânico dentro da igreja, igreja com pista de skate, igreja com... Meu Deus, tem hoje para todo negócio. O que é isso, irmão? Escuro, que é para não ver o rosto dos irmãos que não choram. Essa é a desculpa. Pinta a parede de preto, pinta de verde, pinta de laranja. Essas coisas. E o que é isso? É distração. É tirar você do foco. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não têm sido mais ensinadas a ideia que a Bíblia nos aponta para viver no verdadeiro cristianismo, que é perseverar. E é o que Jesus disse lá em Mateus: aquele que perseverar até o fim, este sim vai ser salvo. Está perseverando? Está perseverando? Ou está perdendo a perseverança pelas distrações? Olha outra coisa que eu listei aqui, nessa lista de coisas que nos distraem. Excesso de informação. Irmãos, eu não estou falando aqui para leigos. Eu não estou falando aqui para pessoas analfabetas. Glória a Deus por isso. Que nós vivemos em um tempo que a igreja hoje é informada. É verdade. Não precisa de você ter uma faculdade, não precisa de você ser um PhD em alguma coisa, mas graças a Deus nós temos um povo inteligente. Repita comigo assim: eu sou inteligente. Por que eu sou? Porque nós temos a mente de Cristo. E mais, irmão, hoje qualquer coisa que você quer saber, dá um Google lá, sai. Ou não? Não? Você, por exemplo, não sabe, está fazendo lá um frango. Eu queria fazer um frango lá. Eu já ia fazer aquele frango que faz o molho pardo. Não, aí é com sangue, né? Geralmente o molho pardo é com sangue. Mas eu me lembrei agora. Não sei, eu queria fazer uma receita que eu não sei. Aí lista lá no negócio do GPT lá, como é que chama? Chat GPT. Ele vai te dar a receita, passo a passo. Está com problema lá no Fusca, lá no pratinado, lá que não sei o que lá, eu não sei como. Lista lá,
que ele vai te ensinar como fazer. Hoje, as coisas assim. A informação está na ponta da lista. Ou não? É verdade. Por exemplo, se você quer um estudo da Bíblia, você coloca lá, vai te dar esboço e mais esboço, vai te dar um monte de informação. Tome cuidado, claro, tem algumas informações e algumas coisas que tem lá livre, que às vezes não é compatível com a sua fé. Por exemplo, eu me lembro que um dia eu vim aqui para o culto de ensinamento, tinha um obreiro dando ensinamento com roupagem católica. Roupagem católica. Eu vi um obreiro dando ensinamento com uma roupagem batista, que não é pré-tribulacionista como nós, que acredita que vai passar por tribulação. Aqui. Então, o que é isso? É a pessoa que clica lá, acha bonito e não entendeu o que está escrito que o autor quis dizer, ele começa a disseminar aquilo. Aí o que eu chamo isso? Eu chamo isso de distração, excesso de informação. Por favor, abre sua Bíblia por gentileza. Atos capítulo 26, versículo 24. Atos capítulo 26, verso 24. Olha que texto interessante aqui, que eu gosto demais. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Paulo está preso. Paulo, ele está sendo julgado pelos judeus, e ele é levado a algumas cortes e sentenças. E aí, ele está perto do rei Agripa, né? E ele está lá também perto de Festo. E ele está defendendo o evangelho que ele está anunciando. Ele está defendendo. E Agripa, segundo estudos mais profundos, ele é um meio crente. É aquele que consegue ouvir, consegue compreender as Escrituras, mas não dá o braço a torcer, não entrega o coração por completo a Jesus. Paulo está fazendo uma defesa do Evangelho. E ele cita algo para Paulo. Por favor, Atos 26, 24. Vamos lá? Tem aí Atos 26, 24? A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo. Ele estava defendendo, aí o interrompe, aí, por favor, vem de classe. Tanto estás louco, Paulo. Você está louco, Paulo? Vamos lá. As muitas letras te fazem Delirar. As muitas letras te fazem delirar. O que ele quer dizer? O seu muito conhecimento te faz você sair do normal. Aí o que eu chamo isso? Eu chamo que esse excesso de informação, por um lado é bom, de nós estarmos sempre informados, e por um lado é ruim. Por um lado é ruim, né? Por um lado é ruim, porque passa a ser, às vezes, essa muita informação de que nós estamos hoje envolvidos, passa a ser, na verdade, um peso para muitas pessoas. É verdade. Por quê? Porque são muitas vozes falando ao mesmo tempo. E aí? Pessoa que às vezes aqui congregou conosco, começa a fazer estudo em casa com TJ. Aí gosta do estudo do TJ. Aí de repente se afasta da comunhão da igreja. Aí há muita informação, o afasta da comunhão. Pessoa que de repente é um seguidor de um renomado pastor. Aí o pastor começa a ensinar heresia. E a pessoa, puxa vida, se ele é o meu, aquele meu exemplo, começa a ensinar isso, não. Então a partir de hoje também posso fazer. Começa a pautar a vida dele por aquilo que aquele líder, aquela pessoa que ele acha uma pessoa de uma conduta ilibada, ele passa a ser seguidor em todos os sentidos. Aí o que eu chamo isso? A pessoa começa a ter muito conhecimento, e esse muito conhecimento aqui faz a pessoa delirar, faz a pessoa, como dizem os jovens, viajar na maionese. É verdade, irmãos. E eu chamo isso de distração. Eu chamo isso de coisas que surgem para tirar você do foco, para você parar de perceber. Ô pastor, eu aprendi que eu tenho que orar, eu tenho que orar para dormir, tenho que orar
para almoçar, tem que orar quando levanta, tem que jejuar, tem que ter seriedade com as coisas de Deus. Mas aí tem uma onda que está chegando aí, não precisa nada disso. Irmãos, às vezes é esse excesso de informação, né? Algumas pessoas nos dias de hoje estão disseminando por aí que nós, agora cristãos na graça, nós não precisamos mais jejuar, essa coisa do Antigo Testamento. Tem certos pastores que falam para os irmãos, não, eu vou jejuar com você. Olha, irmão, misericórdia. É verdade. É o tipo de gente. Não, você não precisa vir para a igreja. Pode ser em casa. Pastores amigos meus, que depois da pandemia, fizeram cultos online, pessoas não voltaram mais para a igreja. São membros da igreja, meus amigos, mas acompanham o culto de casa. E engraçado que sai para tudo que é lugar. Vai numa festa, está lá ele. Vai no churrasco, está lá ele. Vai no velório, está lá ele. Vai lá no hospital, está lá ele. Tem tempo para tudo que é lugar, mas para a igreja não tem. E ai, se os obreiros não levar ceia para ele, meu Deus. O pastor é sempre pastor, né? Misericórdia. Então, irmãos, esse excesso de informação às vezes pode ser uma distração da vida de muitas pessoas, e a pessoa com o tempo vai perdendo a perseverança, vai desistindo, vai desanimando, né? Outra distração que eu pontuo aqui é aquela preocupação excessiva com a imagem. Eu tenho uma imagem. Meu Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 6. Claro, irmãos, eu sou defensor que nós temos que cuidar muito bem do nosso nome, né? Ser zeloso com o que as pessoas dizem de nós. Ainda que não é o mais importante, mas é bom você dar testemunho de crente por onde você é, por onde você vai, de uma pessoa séria. Às vezes eu brincava aqui, faz muito tempo que eu não brinco mais assim. Eu dizia assim, se você for dar um mau testemunho por aí, fala que você não é daqui não. Alguém já me ouviu? Lembra de eu ter falado dessas coisas aqui? Eu já falei diversas vezes. Eu falava mais rotineiramente isso aí. Mas a gente vai ficando velho, né? Acho que chegou a idade do avô, aí você vai ficando mais compassivo com algumas coisas, a gente não vai falando dessas coisas mais muito. Mas tem pessoa que às vezes, em vez de dar testemunho, dá um testemunho aí fora. Que igreja que você é? Ah, não sou lá do pastor Marcos. Ele não vem da igreja, como é que ele é daqui? Aí às vezes dá um mau testemunho e todo mundo lá de fora vai pensar que a gente é igual a ele. Né? Então, mas aquela preocupação excessiva com a imagem também é uma distração. Também pode me interferir na minha perseverança. E eu separo aqui para os irmãos 2 textos aqui. Tem outros aqui, mas vou ler pelo menos 2. Gálatas capítulo 2, verso 6, por favor. Aqueles que pareciam ser influentes, quais têm sido noutro tempo. Não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Olha que interessante, Gálatas capítulo 2, verso 6. Quanto àqueles que pareciam